alcançando a consciência transcendental. Para atingir alguma medida desta consciência espiritual, é necessário que princípios específicos sejam seguidos. Esta mensagem, portanto, contém certos princípios que, quando lidos, estudados, praticados e corporificados na consciência, tornam-se operativos como consciência quadridimensional ou transcendental, uma consciência que é alcançada de duas maneiras. A primeira maneira de alcançar essa consciência é por um ato de Deus, que às vezes acontece na experiência de um indivíduo, e por alguma razão desconhecida e sem qualquer esforço de sua parte, o eleva a esta consciência quadridimensional ou transcendental. Este é o dom de Deus. Neste capítulo, trataremos principalmente da segunda maneira, que é uma percepção e realização consciente desta consciência superior. Em nosso estado humano, fomos ensinados a confiar quase inteiramente em nossa sabedoria humana, em nossa força física ou em nossos esforços pessoais. O objetivo de nos voltarmos para um ensinamento espiritual é capacitar-nos a nos libertar da tensão da vida moderna, para vivermos não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, para deixar o Cristo viver a nossa vida. A graça, então, começa a tomar o lugar e nossa vida é vivida mais por ela e menos pelo esforço pessoal. Há uma presença invisível que nos precede para endireitar os caminhos tortos, que nos precede para preparar um lugar para nós. Existe uma presença que age como um sentido intuitivo, levando-nos na direção certa. O objetivo da vida espiritual é a obtenção dessa consciência. Guarda tua espada. Como seres humanos, vivemos pelo poder. A maioria de nós depende de algum tipo de poder material ou mental. Pode ser uma forma mais forte de poder material superando uma forma menor de poder material, ou pode ser um poder mental superando uma força material. Mas toda a experiência humana consiste em superar um poder pelo uso de um poder maior ou mais forte. No mundo metafísico, as forças da matéria são dominadas pelas forças da mente, resultando na mente sobre a matéria e até na mente sobre a mente. No caminho da quarta dimensão, entretanto, isto é eliminado, porque na quarta dimensão não há poder. Aqui, nós não usamos nenhum poder. Aqui, nós entramos no reino revelado pelo Mestre, o reino de não resistir ao mal, o reino de guardar tua espada. Aqui, aprendemos a relaxar e guardar nossa espada mental. E quando somos tentados com um poder material ou mental, ameaçados em nosso conforto, saúde, bem-estar, segurança ou proteção, não negamos ou afirmamos nada. Em vez disso, nos libertamos de qualquer resistência àquilo que está aparecendo para nós como mal, em qualquer forma que seja. Não é fácil fazer isso porque toda a nossa inclinação como seres humanos é atacar para nos defender e até mesmo, quando necessário, tomar a ofensiva. Afirma-se que, através do poder do olfato, os animais podem detectar o medo nos seres humanos e que, quando atacam uma pessoa, não a atacam, mas atacam este medo, porque percebem que esse medo pode tornar uma pessoa destrutiva e prejudicial a eles, e, portanto, eles tomam a ofensiva e tentam destruí-lo antes que ela possa destruí-los. Uma situação um tanto paralela pode ser notada no modo como algumas pessoas satisfazem as condições da vida humana. Por outro lado, aqueles que alcançaram alguma medida da realização de Cristo chegam ao ponto em que não se levantam em justa rebelião contra o mal, nem tomam a ofensiva contra ele, nem mesmo se colocam na defensiva, mas eles ficam parados como fez o Mestre diante de Pilatos na percepção: tu não poderias ter poder algum contra mim, exceto o que te foi dado de cima, e não há necessidade de medo. Na cena humana, pode ser perfeitamente normal e natural recorrer ao olho por olho e dente por dente. Pode ser bastante legítimo processar aqueles que nos processariam ou levantar uma guerra contra um país vizinho.
Isso, no entanto, não só não está certo no plano espiritual, mas é também desnecessário, porque os males deste mundo são maus somente na consciência que os aceita como tal. Onde quer que haja uma aceitação da crença universal em dois poderes, existem dois poderes. E aí, dois poderes operam. Sempre que uma pessoa se eleva em consciência espiritual a um nível em que ela reconhece que a onipotência de Deus, e eu agora lhe dou a palavra onipotência para ponderar, torna qualquer outro chamado poder sem poder, ela descobre que não pode haver onipotência e mais outro poder. Não pode haver todo o poder e mais outro poder. Ela ou lida com a onipotência como onipotência, ao ser convencida do não poder de qualquer outra aparência ou condição, ou ela não está nem aí, canta hinos de louvor a Deus Todo-Poderoso, mas passe-me a munição. A qualquer momento que um problema de qualquer natureza começar a chamar sua atenção, lembre-se instantaneamente de que você não deve levantar a espada, nem a espada mental e nem física, mas sim que você deve relaxar e não resistir ao mal, na percepção da onipotência. Os próximos 3 ou 4 dias da sua vida podem ser muito miseráveis, porque quando você começa um trabalho desse tipo, parece, como no caso de Jesus, quando ele começou o seu ministério e o diabo pulou diante dele com 3 tentações, que 2 ou 3 demônios conseguem encontrá-lo, e cada um deles tem 2 ou 3 tentações para você. Portanto, os primeiros dias podem ser realmente difíceis. Muitas vezes você pode ter que dizer: para trás de mim, Satanás. Eu não estou pegando a espada, não estou resistindo ou refutando. Estou firme na onipotência, permanecendo firme na percepção de que não pode haver 2 poderes se a onipotência é a verdade. Então, pode ser que o problema se torne mais insistente, embora em 1 ou 2 instâncias o problema possa desaparecer. Não fique muito encorajado se isso acontecer, porque você ainda terá aqueles dias pela frente, quando um problema seu ou de sua família, ou uma manchete em um jornal, irá tentá-lo a aceitar um poder destrutivo no mundo, uma força do mal ou uma condição errônea. E você será chamado especificamente e concretamente para trazer à lembrança consciente mais uma vez a palavra onipotência, todo o poder, um poder, e não um poder sobre outro poder, porque não há 2 poderes no reino espiritual, um para ser usado contra o outro. Existe apenas um poder, e o segredo da vida harmoniosa é o reconhecimento e aceitação de um poder. A grande falha do mundo religioso tem sido acreditar que Deus é um grande poder, às vezes grande o suficiente para curar doenças ou impedir guerras, depressões e pânicos. 5.000 anos de história deveriam ter provado a nós que Deus não é tal poder. Deus não para as guerras. Isso acontece quando o inimigo fica sem munição. Deus não cura a doença, ou alguma forma de matéria médica faz isso, ou faz algum indivíduo espiritualmente dotado que chegou à realização da onipotência e, portanto, pode considerar a doença como braço de carne, ou não poder. Lembre-se sempre de que não estamos lidando com um grande poder ou um poder supremo sobre outros poderes. Estamos lidando com um reconhecimento individual. Estamos firmes em um só poder, além do qual não há outros poderes. Davi e Golias. A história de Davi e Golias ilustra o poder do impotente, aquele poder que, para o nosso senso, não é poder. Golias é representado como um gigante, não apenas um gigante físico, mas um vestindo uma armadura inexpugnável, que nenhum poder poderia penetrar. Nada poderia alcançá-lo, nada poderia prejudicá-lo e nada poderia destruí-lo, porque ele estava tão bem armado que era invencível por qualquer arma que até então fosse concebida ou formada. Mas o que aconteceu com essa invencibilidade? Um pequeno homem veio junto com algumas pedras, e apenas uma daquelas pedras minúsculas acabou com a carreira deste poderoso gigante vestido com armaduras pesadas.
Poderia alguma coisa ser mais fantástica do que o pensamento de uma pequena pedra nivelando um gigante e um gigante bem protegido? Este incidente do encontro de Davi com Golias contém em si um segredo mágico. Davi disse: Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Este é o mistério, esse é o milagre, essa é a mágica, esse é o segredo. O que ele realmente estava dizendo era: eu não venho a você com poder físico, eu não venho a você com força física, eu não venho com uma arma mais forte do que a que você criou. Não, eu venho sem arma alguma, eu venho em nome de Deus. Quando os discípulos chegaram ao Mestre tão orgulhosos e felizes por receberem o poder sobre o diabo e que até os demônios estão sujeitos a nós através do teu nome, eles foram repreendidos. Não se alegrem que os espíritos vos estejam sujeitos. Regozijai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. O que ele quis dizer quando disse a eles para não se alegrarem porque os demônios estavam sujeitos a eles? Simplesmente que não havia poder para estar sujeito a eles. Não há poder para estar sujeito a você. Você está vivendo no nome e na natureza de Deus. E nesse nome e natureza não há outro poder. É por isso que não há nenhuma arma levantada contra você que possa prosperar. Não porque você tenha alguma defesa, não porque você tenha alguma arma sobre o mal, mas porque você está no nome e na natureza de Deus. Se você admitisse que qualquer pessoa ou influência na Terra poderia ser destrutiva para você de qualquer maneira, você certamente teria que encontrar alguma forma de defesa contra ela, alguma forma de poder para usar contra ela. Mas você tem a mais poderosa defesa de todas, a percepção de que não há influência destrutiva, a menos que Deus fosse a influência destrutiva de qualquer conceito diferente de si mesmo. O poder de Deus, o Deus realizado em você, revela que nada no mundo do efeito, nada no mundo dos conceitos, nada no mundo das pessoas, nada é poder, nem para o bem e nem para o mal. Portanto, você não precisa de nada para superá-lo. Veja como isso funciona em sua vida, conforme alguma ameaça venha de alguma pessoa ou coisa. Permaneça firme em sua natureza, em nome e natureza de Deus, percebendo que nenhuma arma que seja formada, nenhum conceito que seja formado, tem poder sobre a verdade do ser. Este mesmo princípio se aplica no trabalho de cura. Se você aceitou a crença em doenças infecciosas e contagiosas, doenças hereditárias ou qualquer outra forma de doença, observe o que acontece quando você desiste de suas armas mentais e para de combatê-las. Veja o que acontece quando você está no nome e na natureza de Deus. Não há arma, não há crença, não há conceito do homem que possa se opor ao nome e à natureza de Deus. A batalha é do Senhor, não sua ou minha. Não precisamos de poderes físicos, não precisamos de poderes mentais. O que é o menor deles, uma pequena pedra, é suficiente para derrubar a fortaleza do poderoso Golias. Até mesmo um pouquinho de pedra, nada. Aquilo que para o mundo não representa poder algum, uma pequena pedra, derruba o mais poderoso dos poderes, seja esse poder físico ou mental. O poder espiritual é autossustentado, um poder autocriado e autossustentado. E você só tem que se deixar vestir com essa armadura espiritual da verdade e depois permanecer em seu nome e em sua natureza. A armadura espiritual da verdade não é uma arma para ser usada contra o erro. A armadura espiritual da verdade é a perfeição e realização da onipotência, aquela influência criadora que não apenas criou este universo, mas que mantém e sustenta a si mesma pela eternidade. Se você reconhece que você é um pouco diferente do divino, você murcha. Você então configurou aquilo que tem que se cercar de uma placa de blindagem.
Mas quando você reconhece Deus como seu ser, então deixe Deus ser sua própria defesa e não use armas físicas ou mentais. Armas humanas são necessárias para aqueles no nível de consciência que vivem pelo poder e para o poder, mas aqueles que chegam a esse nível mais alto de vida pelo Espírito não podem usar as armas do mundo. Eles aprendem que Deus não é um poder sobre outros poderes. Deus é o poder autossustentável. Esse é o poder, e esse poder é amor. Não um amor que usamos para um propósito, mas um amor que nos envolve dentro da sua lei e mantém e sustenta o nosso ser. Silêncio e segredo. Você tem que começar neste momento e assumir uma atitude na qual aceita a onipotência, Deus como tudo e, portanto, qualquer outra coisa e todo o resto como braço de carne, o poder temporal, o nada. Isso você deve fazer sagrada e secretamente. Faça sua oração secretamente, porque a menos que você atinja essa consciência dentro de si mesmo, nunca será capaz de demonstrá-la exterior e abertamente. Não saia por aí pregando ou ensinando isso. Não faça proselitismo. Não tente dizer ao seu vizinho, seus amigos ou parentes como isso é maravilhoso. Eles não acreditariam em você de qualquer maneira. Viva esta vida dentro de você, até que o fruto dela comece a aparecer em sua experiência. Então, quando lhe for perguntado o porquê e o motivo das mudanças em sua vida, ou quando você encontrar uma receptividade ou interesse sincero, você pode começar a revelá-la. Mas esteja certo de que você mesmo esteja demonstrando isso antes de começar a pregar ou ensinar. Não espere que alguém acredite apenas naquilo que você diz, porque, como Emerson disse, o que você é troveja tanto que eu nem ouço o que você diz. Tenha a certeza de que ninguém vai acreditar em um clichê metafísico ou místico, simplesmente porque você o repete. De fato, você é afortunado se encontrar aqueles que acreditam nele depois de demonstrá-lo. O Mestre nos advertiu a fazer nossas orações em segredo, silenciosa e sagradamente, lembrando-nos de que teu Pai que vê em secreto te recompensará abertamente. Então eu digo a você que cada passo no caminho místico deve ser secreto. Não é que manteríamos segredo do mundo por causa de uma relutância em compartilhá-lo, mas manteremos isso em segredo até que tenhamos demonstrado isso. Então estaremos mais do que dispostos a compartilhá-lo com aquela parte do mundo que nos é conduzida. Lembre-se sempre que existe um leite da palavra para bebês, mas também há uma carne da palavra para o amadurecimento. Lembre-se de não lançar suas pérolas aos porcos.